mandou a gente fazer aquelas coisas que a gente fez também. Agora fica pagando um karma aqui, calor e tudo. Meus amigos, antes de chamarmos os novos palestrantes, deixa eu lembrar um pouquinho, já que esse evento é uma coisa muito inexplicável e está sempre remando contra a correnteza, lembrar um pouco o papel fundamental e indispensável, né, dos nossos patrocinadores. Como já está bem divulgado, o evento é organizado por uma ONG chamada Organização Nova Consciência, com o auxílio da Prefeitura de Campina Grande, e temos o apoio da Grafset, da Universidade da Paraíba, Universidade Estadual, da Fundação Suelen Caroline, da Revista Planeta, IPELSA, CAD, a Unipaz de Brasília, a TV Itararé, a TV Cultura, a União Planetária, só para me lembrar aqui o que é, e a Sociedade Teosófica. Bem, eu não sei se o nosso palestrante, Laércio, está aí na plateia. Está aí o Laércio? Está aí, está bem. Acho que todo mundo já ouviu falar no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eu confesso que tenho poucas informações sobre o CVV, mas o suficiente para saber que é uma atividade luminosamente útil e urgente, porque nós somos uma sociedade em crise, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Algo existe para que tenhamos nascido num momento de crise tão interessante como esse que estamos vivendo. Falei interessante porque no Oriente, quando se escreve a palavra crise, se escreve com 2 ideogramas. Um significa oportunidade e o outro risco. Isso é muito interessante. Meu amigo Dilson, fotógrafo, se você puder falar mais baixo, todos vão agradecer a você, embora não exista tanta gente aqui hoje. Por favor, fale lá fora ou aqui dentro, que se cale para sempre. Então, eu acho que o CVV, ele é uma resposta a essa coisa, esse aparente paradoxo de oportunidade e risco. É exatamente nos momentos mais difíceis que o ser humano se afirma. Se a pessoa é bacaninha quando está tudo bacaninha, então eu quero ver o sujeito ser alguém no momento em que as coisas estão difíceis. E ao que me consta, o pessoal do Centro de Valorização da Vida está sempre procurando valorizar justamente esse lado, a vida. Ou seja, cada momento é um momento de possibilidade de expansão. E como nós ainda não tivemos aqui no evento a palavra de um dos nossos irmãos dedicados a esse tipo de missão, é motivo de grande regozijo para nós. Recebemos então aqui o nosso primeiro palestrante, que ele é membro do CVV, ele é da Paraíba, ele é engenheiro, e ele se chama Laércio Duarte. Que o Laércio seja bem-vindo. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem, o tempo nos concedido aqui para essa breve conversa com vocês é de 40 minutos. Nós vamos utilizar da palavra, falar o que é o CVV, o serviço oferecido, por que procurar o CVV e o posto CVV Campina Grande. Exporemos uma parte, né, desses 40 minutos e depois abriremos a palavra para perguntas. Nos reportaremos à cidade de Londres em 1936, quando o reverendo anglicano Chadvará é designado para proceder o ofício fúnebre de uma jovem de 14 anos,
que, apavorada por ter percebido os primeiros sinais de menstruação, achou que estava com doença venérea. E nesse apavoramento, por falta dessa informação, infelizmente, ela se suicidou. O reverendo Chá de Vará ficou muito preocupado com essa situação e, logo chegando em casa, redigiu um texto e enviou para o jornal local, dizendo que estaria à disposição para falar com pessoas com problemas que necessitassem de algum apoio emocional. E esse texto foi publicado e ele não teve mais sossego em fazer esse apoio. E fundou, então, a entidade Os Samaritanos, em 1950. Antes, ele fazia esses atendimentos em sua própria casa. Então, essa entidade, Os Samaritanos, fundada em Londres em 1850, é que nos dá a inspiração do CVV. Essa entidade, 25 anos depois, Os Samaritanos, já contava com 120 postos em toda a Inglaterra e em outros países, reunindo cerca de 20 mil voluntários. Bom, mas então o que é o CVV? O CVV é uma entidade fundada nos moldes dos Samaritanos de Londres. É uma entidade que foi fundada em São Paulo no dia 1 de março de 1962. No próximo dia 1º, então, essa entidade, chamada Centro de Valorização da Vida, CVV, completará 45 anos. Essa entidade CVV, Centro de Valorização da Vida, tem um programa chamado de Programa de Valorização da Vida e de Prevenção do Suicídio. É uma proposta de vida, uma excelente alternativa neste mundo atormentado de conflitos e violências e ilusões. O CVV tem como missão valorizar a vida, tem como visão uma sociedade compreensiva, fraterna e solidárias. Os nossos valores, e que realmente nos impulsiona, que nos sustenta, é a confiança na tendência construtiva da natureza humana. O CVV, em todo o Brasil, conta com 2.700 voluntários, tem 57 postos em 50 cidades do Brasil, em 17 estados e no Distrito Federal. Faz um atendimento de 1 milhão de chamadas por ano. Se quiser isso em segundo, 33 ligações por segundo. É o 6º serviço telefônico mais procurado do Brasil. O que é que nós, então, do CVV oferecemos? Oferecemos o apoio emocional, oferecemos compreensão, oferecemos amizade, embora que passageira, oferecemos, enfim, aceitação incondicional para aquele que nos procura. O serviço é gratuito, entre aspas, gratuito, porque por telefone se paga as taxas das operadoras, não é? Mas fazemos também esse atendimento pessoalmente, por carta ou por e-mail. Mas por que procurar o CVV? Vivemos numa sociedade onde, com o advento da internet, nós temos e vemos todos os dias que estamos detendo a informação. Falou-se há pouco aqui dos Orkuts, dos sites, e tem poder quem tem a informação. Vivemos numa sociedade atual onde a informação é uma questão de honra, né?
Mas você veja, em comparação com o suicídio da jovem de 14 anos, que diríamos, não, isso aconteceu porque ela não tem informação. Hoje nós detemos a informação e, infelizmente, o número de suicídios ainda é muito grande. A seguir, mais na frente da nossa fala, falaremos em alguns números. Mas o número de suicídio é preocupante. Lia um artigo de Lia Luft na Veja dessa semana, onde ela chamava Família Tem que Ser Careta, onde ela exatamente se preocupava com isso. Em nossas casas, desde muito tempo, o que se dá é que a nossa família, de uma classe que mais ou menos possa, né, em cada quarto de nossos filhos tem o seu computador, tem o seu televisor, tem a sua cama, né? Seu quarto tem que ter pelo menos a cama, tá? Mas que as pessoas não se encontram mais para aquele almoço com todas as famílias, com toda a família, com os filhos, com o esposo, a esposa. Temos essa dificuldade, né? Estamos na era da informação e nós, na célula básica, que é a família, nós temos dificuldade dessa comunicação, não é? É tanto que ela, Lia Luft, colocando, né, que a família tem que ser careta, porque numa família desse tipo, os pais justificando que tem que trabalhar, o pai e a mãe têm que trabalhar para dar melhores condições aos filhos. E, no entanto, as melhores condições aos filhos é uma família que ela existe apenas fisicamente, né, no prédio. Às vezes nem todas as famílias moram todos no mesmo prédio, né? Já tem um filho, outro que já mora no seu apartamento e vem na casa da mãe e do pai de visita, não é? Então, essa nossa célula familiar desse jeito, o que é que acontece? Em plena era da comunicação, já se fala aí em traição virtual, e outras tantas coisas virtuais aí, onde as pessoas realmente, a deficiência que tem é de ter uma outra pessoa para lhe ouvir. As pessoas em geral hoje em dia, não tenho tempo. Olha, eu não estou querendo saber do seu problema, eu não tenho tempo, depois a gente conversa. Não é assim? E as pessoas chegam a um ponto, né, quando estão em dificuldades, com problemas, não tem uma pessoa que possa escutá-la, que ela possa fazer um desabafo. Isso dentro do seu próprio lado, do seu pai, de sua mãe, de seu irmão. Não existe essa pessoa, porque as pessoas não têm tempo. Não têm o tempo. Só falta dizer, não, eu não quero me envolver com esse problema. Mas é bem assim que acontece. Então vai se gerando esse monstro na cabeça das pessoas que não têm tempo de umas ouvir as outras, principalmente na família. E daí esse problema vai se avolumando, né? Torna-se uma bola de neve, não é? E é a partir daí que as pessoas se acordam qualquer dia desses, achando que não mais tem sentido sua vida e que, infelizmente, as pessoas se suicidam das piores formas possíveis. É aí, então, que vem a importância desse serviço chamado CVV. Nós fazemos o atendimento por telefone, pessoalmente, por carta ou por e-mail. Prometemos, não é, com esse serviço, o completo sigilo. Se esse atendimento é feito por telefone, as pessoas não precisam se identificar. Esse serviço é feito com completo sigilo. E o que é que nós oferecemos às pessoas? Exatamente o que elas procuram na família, procura nos amigos, procura na sua comunidade. Tá certo?
Primeiro é o sigilo, que às vezes a pessoa não tem confiança no amigo ou no colega de colocar o que está ocorrendo na sua vida, as suas aflições, as suas angústias. Então nós, lá no CVV, prometemos e cumprimos que esses atendimentos telefônicos, assim como os atendimentos pessoais, por carta ou por e-mail, tenham o completo sigilo. E procuramos compreender, aceitando o que chamamos de empatia, ou seja, temos que ter uma aceitação incondicional às pessoas, ou seja, não podemos ser preconceituosos, pois assim não teria sentido existir esse nosso serviço, porque se for para não ter a compreensão, não ter a aceitação das pessoas, ele já tem esses problemas na sua família, na sua comunidade, no seu colégio, na sua convivência diária. Falando em estatísticas sobre o número de suicídio no mundo, dados da Organização Mundial, no ano 2000, 1 milhão de pessoas se suicidaram. 16 óbitos por cada 100 mil habitantes, ou seja, um óbito por cada segundo. Se for tentativas, a coisa piora bem mais, aumenta de 10 a 20 vezes mais. Passa a ter uma tentativa por cada 3 segundos. Afora que essas estatísticas, elas são mescladas, porque, em geral, quando há suicídios na família, primeiro, as pessoas não divulgam ou não relatam o ocorrido, mascara esses dados, por conta, inclusive, de ter vergonha, por conta também de, às vezes, ter problemas de seguro e tal. Então, veja bem que essas estatísticas, elas são bem mais alarmantes no mundo, não é? No Brasil, segundo o Serviço de Informação sobre Mortalidade da Secretaria de Vigilância da Saúde, do Ministério da Saúde, em 2004, esse é dado de 2004, 8.017 pessoas se suicidaram aqui no Brasil, com a idade de entre 20 e 59 anos, ou seja, 0,8% do total de todas as mortes no Brasil no ano de 2004. É a quinta causa de morte de jovens entre 10 e 19 anos no Brasil, dados de 2004. E, por incrível que pareça, nesses dados de 2004, ainda há 7 suicídios de crianças de 9 anos de idade. Há um mito que se diz que a pessoa, quando quer se suicidar, não tem isso, não. Ele vai e se suicida, não vai telefonar para ninguém, não vai avisar ninguém, não. Na realidade, isso é um mito mesmo, como assim eu estou dizendo, porque o suicídio é contra a natureza humana. Quando as pessoas estão com depressão, né, a palavra na época, estão deprimidos, certo? Estresse é a palavra mais, estressados, deprimidos, tá? Então as pessoas se pensam que a vida não vale mais a pena, elas não estão querendo se suicidar, não. Elas estão querendo matar o sofrimento. Não é próprio da natureza humana se suicidar. Tem um exemplo que outro dia foi relatado em uma das nossas reuniões do CVV, um caso em Fortaleza de um suicídio que houve numa torre de televisão lá que é bastante alta, que a pessoa se jogou do alto da torre, é bastante alta, e isso causou que ele não se suicidou imediatamente, né? Mas isso foi todo filmado, e foi inclusive filmado em queda livre, essa pessoa se jogando do alto dessa torre. E você veja que interessante, né? Ela decidiu, no seu momento de loucura, se jogar, e quando estava no ar, estava colocando as mãos, tá certo? Mostrando a natureza de que estava se defendendo, né? Ou seja, ela se arrependeu tarde. Ou seja, é próprio da natureza humana, tá certo? O não se suicidar. Isso é realmente de um momento de loucura, um momento em que a pessoa não pôde
ou não teve a oportunidade de desabafar, de conversar com as pessoas, que é esse o motivo da existência do CVV. Dizemos até que há pessoas que nos ligam que dizemos que o desabafo é um antídoto ao suicídio. Há pessoas que nos ligam completamente desesperadas e que depois de desabafar um pouco conosco, a gente percebe que ela está mais aliviada, exatamente porque aquele desabafo, não é, deu uma nova energia, né? Ela se autoconheceu de que não era tão difícil assim o que ela estava sentindo. E ela mesmo se dá uma nova oportunidade. Pelo compromisso do sigilo, o nosso serviço, que tem o programa de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, pelo compromisso do sigilo, o CVV não faz estatísticas e apenas registra a quantidade de atendimentos. Essas estatísticas que eu falei para vocês foram feitas por órgãos de informações do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Bom, e falando um pouco então do CVV e o posto CVV Campina Grande. O CVV ele é dividido em 12 regionais. A regional do ABC, Caminho do Mar, que fica no ABC Paulista, regional Catarina, regional Centro-Oeste, regional Gaúcha, regional Minas Franca, regional Nordeste, a nossa regional, regional Norte, regional Noroeste Paulista, regional Rio Vitória, Sudeste Paulista, São Paulo capital e Vale do Paraíba. São 12 regionais que congregam o posto CVV. Se eu me fiz claro, né, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é o órgão que deu origem ao Programa de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Então, em cada regional existem os postos CVV, que recebem anualmente a autorização para funcionar como posto CVV, isto se comprometendo a cumprir a filosofia do Programa de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. A nossa regional compõe-se de 6 postos CVV, funcionando 24 horas por dia para o atendimento telefônico e de 8 às 18 horas para o atendimento pessoal. Os postos CVV da nossa regional são o posto aqui de Campina Grande, posto de Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife e Salvador. E dispõe de 5 postos samaritanos. O que são samaritanos? Samaritanos são como se fossem postos CVV, só que não funcionam 24 horas por dia para o atendimento telefônico. Eles funcionam apenas em uma faixa de horário. Por isso que são chamados de samaritanos. Mas logo que esses postos samaritanos são fundados e conseguem um número de voluntários suficiente para fazer o atendimento 24 horas por dia, eles passam a ser postos CVV, cumprindo a filosofia do CVV. Os atendimentos da nossa regional, desses 6 postos e 5 samaritanos, são dados de dezembro, cerca de 10 atendimentos por mês, com apenas 200 voluntários, e falo apenas e vou falar por que 200 voluntários são pouco para esses atendimentos. Não é? Falando então do nosso posto CVV Campina Grande. O posto CVV Campina Grande foi fundado como samaritano, não é? Um posto que não funciona
24 horas por dia, funciona apenas em uma faixa de horário. Foi fundado no dia 7 de janeiro de 2003 e passou a posto CVV, ou seja, um posto funcionando 24 horas por dia, no dia 17 de agosto de 2003. É reconhecido como de utilidade pública, foi reconhecido como de utilidade pública em 2006, o ano passado. Nós fazemos cerca de 1.000 atendimentos por mês, dispondo atualmente de 46 voluntários. Nosso posto funciona na rua Maciel Pinheiro, 170, no edifício Paloma, andar vazado, na sala 1 e 2, aqui no centro da cidade. A rua Maciel Pinheiro é bem central. Os nossos telefones são o 141 ou 3321 4111. Falando desse 141, veja bem que, por ser o CVV ser um serviço reconhecido de utilidade pública federal, assim como também o nosso posto é reconhecido de utilidade pública municipal, nós dispomos desses, como outros serviços que nós temos, dispomos desses 3 números. Foi uma luta gigantesca, pois nos foi concedido pelo governo esse número 141, acho que há uns 3 anos a gente conseguiu implementar esse 141 aqui em Campina Grande, esse ano passado, né? Sempre as operadoras alegando problemas técnicos, mas, graças a Deus, conseguimos implementá-lo o ano passado. Esse 141 é apenas por ser os 3 números conhecidos, né, como os números de serviços conhecidos, né, 192, que é o SAMU. Infelizmente, é só uma questão de memorização, né, 141, porque, na realidade, também ele é um serviço pago. Temos uma batalha muito grande para que esse serviço seja gratuito, assim como outros telefonemas com os 3 números, né? Mas, infelizmente, por enquanto, é pago, né? O nosso atendimento é gratuito, entre aspas, né? Que você tem que pagar, mesmo você estando em dificuldades, né? Você tem que pagar o seu telefone. Aqui para Campina Grande, eu diria que esse 141, ele só funciona para a cidade de Campina Grande. O 3321 4111, ele funciona para aqui, para Campina Grande ou região, não é? Em João Pessoa ainda não dispõe de 141, mas eu gostaria de dar o telefone, não é? Devido à proximidade. O telefone do posto CVV João Pessoa é 3224 4111. Em conclusão, gostaríamos de falar um pouquinho mais do nosso posto. Veja bem, nós funcionamos 24 horas por dia em plantões de 4 horas. Cada voluntário do CVV tem que dispor, no mínimo, quando ele se propõe a ser voluntário do CVV, de no mínimo um tempo de 4 horas para dar um plantão, para fazer um atendimento telefônico ou pessoal, se for entre 8 e 18 horas. Então, você veja bem que a gente precisa, então, por dia, de 6 voluntários. O ideal é que cada plantão desse tivesse pelo menos 2 voluntários, principalmente no horário diurno, em que há plantões, há atendimento telefônico e há atendimento pessoal. Imagine vocês que, se durante o horário de 8 às 18 horas o telefone tocar e alguma pessoa chegar querendo ser atendido pessoalmente, o nosso voluntário vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Ele vai ter que tirar o telefone do gancho, vai ter que, se só tiver um voluntário, ele vai ter que atender a pessoa que pessoalmente está lá muito aflita. Então, vocês vejam que necessitaríamos, né? Necessitaria de pelo menos 12 voluntários dia, né? E precisaríamos de 84 voluntários para funcionar em cada plantão com 2 voluntários.
Infelizmente, não chegamos a isso, como falei anteriormente, nosso posto dispõe apenas de 46 voluntários. Então, há plantões onde só tem um único voluntário. Então, todos os anos fazemos pelo menos 2 PSCV. O que é o PSCV? É o Programa de Seleção e Capacitação de Voluntários. Nos próximos dias 24 e 25 próximos de março, nós estaremos fazendo esse PSCV, Programa de Seleção e Capacitação de Voluntários. Logo no início de março, nós estaremos divulgando na imprensa escrita, falada, televisada, o local de inscrição, o local onde vai ser realizado. Mas a data que já temos definida para o próximo dia 24 e 25 de março. Nós fazemos o CVV, acreditamos na tendência construtiva e atualizante do ser humano, não é? Porque se nós não acreditássemos, não teria sentido nós sermos voluntários do CVV, não teria sentido existir o CVV, mesmo com esses números alarmantes que falei aqui das estatísticas. Então, nós acreditamos nessa tendência construtiva do ser humano, não é? Não tem essa de as pessoas dizerem, não, pau que nasce torto, morre torto. Não é assim. Qualquer pessoa, esteja ela no fundo do poço, ela tem, mesmo assim, esse pensamento construtivo de que ele vai vencer, de que ele vai chegar. Porque, como dizia Mário Quintana, quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocam, que ela se atira à esperança. Então, como se diz, né, a esperança é a última que morre. Então, nós acreditamos nessa tendência construtiva, atualizante do ser humano. Por isso que nós realizamos esse trabalho, um trabalho voluntário. É um trabalho onde não se recebe nada por ele. É um trabalho que tem que se fazer com muito amor, pensando na solidariedade, na ajuda do ser humano, no ouvir o ser humano, no compreender, aceitando, né? Temos a empatia com o ser humano. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Esse preceito é o princípio básico da filosofia do CVV. Se nós não tivermos essa visão, não teria sentido sermos voluntários. E lembramos-nos sempre que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Obrigado. Fica aberto, então, para alguma pergunta que os senhores, por acaso, queiram fazer. Ouviu? Ouvi, mas agora melhorou. Eu repito, então? Pois não. Não, pergunta o seguinte, você falou que não tem nenhum tipo de estatística, o CVV não faz nenhum tipo de estatística para preservar o anonimato. Eu pergunto que não haveria nenhuma possibilidade de se obter uma estatística para saber, por exemplo, atualmente,
quais são os tipos de problemas que vem causando mais tentativas de suicídio, seja de problemas de ordem financeira, problemas de ordem sexual, que também é uma vertente. Quer dizer, será que isso não poderia contribuir para os estudos filosóficos, sociológicos, antropológicos? Será que esse tipo de estatística, um tipo de estatística que preservasse ainda o anonimato, né? Se obtivesse o problema isolado da pessoa, será que isso realmente não poderia contribuir muito com a sociedade? Veja bem, existe um grupo de trabalho do Ministério da Saúde, que o CVV faz parte, mas você veja bem que a gente não... O que a gente apenas consta, por questão do sigilo, do anonimato, como você bem falou, está certo o que a gente consta lá, por exemplo, o que foi, por exemplo, atendimento telefônico, tantos atendimentos telefônicos. Aí a gente considera lá o que foi apoio, tá certo? O que foi engano, o que foi... Tem uma série de itens lá, todos são telefonemas que a gente recebeu. A gente não pode, em hipótese nenhuma, porque corre o risco de... Às vezes as pessoas se identificam, entendeu? As pessoas se identificam, mas a gente não tem... Tá, porque você veja bem que é programa de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A gente não tem esses números. A gente, inclusive, pensando nesse grupo de trabalho, né, o CVV em nível nacional, o Centro de Valorização da Vida que fica em São Paulo, não é? De pegar esses números, por exemplo, foi pedido para nós aqui, de a gente pegar esse número aqui no Corpo de Bombeiro, no Instituto Médico Legal, de a gente pegar esses números, exatamente para passar para esse grupo de trabalho. Mas a gente por essa questão do anonimato, a gente não pode entrar nessa seara de saber, em algum instante de algum atendimento que a gente fez, tá, de estar interessado e de anotar se foi menino, se foi menina, se foi homem, se foi mulher, qual é a idade. A gente não tem como fazer, porque o telefone só toca de lá para cá, não toca daqui para lá, entendeu? A pessoa chega lá, fala o que ela quiser, a gente não pode impor lá da pessoa, ela fala o que quiser, inclusive ela pode chegar e xingar a gente à vontade, tá certo? A gente entende que não é com a gente, não, a gente entende que ela está querendo desabafar. A gente não tem como ter esses números, a gente tem apenas... certo, de saber esses números, a gente tem que saber. Quem faz isso é o SIN, né, o Serviço de Informação de Mortalidade, que é do Serviço de Vigilância Serviço de Vigilância da Saúde, né, do Ministério da Saúde. Não é? A gente não tem como fazer isso. A minha pergunta, assim, é até difícil eu perguntar, porque realmente eu estou tendo um contato um pouco mais detalhado com o serviço do CVV agora, nesse momento. Mas eu digo da seguinte forma, é claro que fica muito complicado você quantificar, por exemplo, uma criança, sexo masculino, tantos anos, tal cidade. Realmente isso aí poderia gerar uma identificação. Mas eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que talvez você possa identificar, por exemplo, há uma tentativa de suicídio por conta de um caso de infidelidade. Não importa, mas a infidelidade é um dado social importante. Quer dizer, se na região Nordeste, no mês de janeiro de 2007, houveram 23 tentativas de suicídio por conta de infidelidade, houveram 30 tentativas de suicídio por conta de conflito sexual, ou mais tantas por conta de problemas financeiros, sei lá. Então, esse tipo não teria como, na minha visão, não teria como identificar, em hipótese alguma, a pessoa, mas seria importante saber... do ponto de vista interior da nossa sociedade, o que é que está pegando, o que é que está mais afligindo as pessoas, né? A gente vê, por exemplo, que essa questão da infidelidade parece que está em moda, não sei, de vez em quando a gente está vendo alguma coisa, um estudo. Tem até virtual, não é? Exatamente, até virtual, é verdade. Então, será que isso aí está crescendo muito, está crescendo pouco? Como é que é isso? O governo, as instituições não governamentais poderiam investir nas escolas ou em mais palestras, sei lá, sobre essa questão, discutir mais isso.
Então, eu acho que esse tipo de coisa não teria como identificar. Eu, particularmente, se eu me coloco nesse lugar, assim, se eu precisasse de um dia do serviço do CVV, eu tenho certeza que eu não me sentiria tolhido em participar, contando o meu problema, e a pessoa classificar lá um dado, infidelidade, tal, quer dizer, é um ponto só. Bom, eu torno a lhe dizer, não é que, infelizmente, não é da filosofia do CVV a questão de levantar esses dados. Esses dados, eles nos interessam, tá certo? Eles nos interessam. É tanto que o CVV participa de um grupo de trabalho do Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância da Saúde, que eles fazem esse serviço, assim como eu falei para você, que é um serviço, devido a ser suicídio, é um serviço que esses dados são mascarados, né? Porque tem o problema da vergonha que as pessoas têm, tem o problema de que pessoas se suicidam, a família tem que receber o seguro. Isso é uma coisa complicada, né? E às vezes até a família nem sabe por que foi que a pessoa se suicidou, né? Fica uma coisa complicada. O nosso objetivo maior é de prestar o apoio emocional à pessoa necessitada, né? Não é só, às vezes, as pessoas não ligam só porque estão aflitas, porque estão com problemas, não. Tem pessoas que estão muito alegres e não tem com quem dividir essa alegria. Imagina, né? Não tem com quem dividir essa alegria. Então, o nosso objetivo é esse, né? De prestar o apoio emocional, onde a gente espera que as pessoas se sintam seguras em passar para nós aquele problema e que eles, depois de uma conversa conosco, eles se sintam bem mais aliviados. Não sei se lhe satisfez na sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta eu queria que você focalizasse um pouquinho mais essa questão do suicídio na infância, né? Completando o que ele perguntou também, se tem alguma coisa que possa levar a isso, principalmente nessa tenra idade, na infância. Olha, da nossa prática, a gente tem feito atendimento de crianças, e crianças não só de 9 anos, até crianças mais novas que mal estavam falando. E as crianças têm problemas, né? Aquela coisa do relacionamento familiar. Os pais trabalham muito porque têm que dar uma vida melhor aos filhos, mas não tem tempo para conversar com os filhos. E com aquele filho que tem aquela carência, né? Necessidade de carinho e tal. O que se vê é que as crianças estão sozinhas em casa, praticamente não veem os pais, né? De manhã ele vai para o colégio, ou de tarde, os pais estão trabalhando. De tarde ele está em casa, os pais estão trabalhando. De noite ele está em casa, os pais chegam depois que ele já está dormindo. Tá? Então, naqueles horários lá, a criança tem esse tipo de problema, né? Isso não é... a incidência é maior entre os jovens, né? Entre os jovens. Mas há problemas com crianças. Crianças também têm esses tipos de problemas, esse tipo de não ver a vida tão maravilhosa quanto ela devia ter, né? Não sei se... Bom, quanto à questão que o senhor falou, o suicídio, a pessoa que tenta o suicídio não tenta danificar o corpo, matar o corpo, e sim a angústia, né? É matar o sofrimento, o sofrimento, é isso. E outra coisa, conectando a isso, a questão de como existe uma divulgação dos CVVs no Brasil. Eu sou do interior do Ceará, né, estou participando aqui, e saindo um pouco do anonimato, eu fui vítima disso. Dezembro do ano passado, eu tomei chumbinho de rato, né? O que me fez ter uma parada cardíaca e outra cardiorrespiratória na UTI.
Então, e o que é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Essa divulgação, lá no Ceará, eu não sabia da existência dos CVVs, né? Por morar no interior. Estou sabendo agora que existe em Fortaleza, né? Então, essa divulgação é justamente que eu queria saber se não há como expandir, né? Interiorizar os CVVs, né? Já que aí seria uma saída, porque justamente o meu caso foi não ter a pessoa certa a quem se dirigir, né? Então, isso para mim foi uma fatalidade, né? E assim eu exponho porque hoje eu estou vendo a coisa de outra maneira, né? Eu estou vendo o outro lado da moeda, né? E na hora que a gente está passando por essa fase, a gente não consegue ver essa outra saída se não tiver outra pessoa para que a gente compartilhe do que a gente está passando. Então, é isso que eu queria saber, como fazer como interiorizar os CVVs, que até mesmo eu seria um voluntário, né, lá na minha região. Eu sou da cidade do Crato, no Ceará, né, e fica a mais ou menos 600 quilômetros de Fortaleza. Então é isso, essa é a minha pergunta. Você tocou realmente no apêndice da questão, né? É que você veja bem que os postos CVVs, os samaritanos, eles vivem em dificuldades, né? Porque a gente vive de quê? De doações, não é? Cada posto CVV desse, que é ligado ao Centro de Valorização da Vida, ele tem uma mantenedora. Por exemplo, aqui de Campina Grande, por exemplo, o posto CVV aqui em Campina Grande não é uma pessoa jurídica. O posto CVV, ele existe e trabalha com a filosofia do Programa de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, mas a pessoa jurídica é o Núcleo de Apoio à Vida, que é a nossa mantenedora, o NAVE, que a gente chama assim. Ele sim é que é pessoa jurídica. Nós, como postos, apenas aplicamos a filosofia do Programa de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Então, você imagine as dificuldades que nós temos, né? Por exemplo, o Núcleo de Apoio à Vida funciona com alguns sócios. Nem todos os voluntários são sócios, porque não podem. Nós temos voluntários que têm problemas até de ter o dinheiro do ônibus para ir fazer o plantão lá. Imagine poder disponibilizar de algum dinheiro para ajudar a mantenedora. Então, a gente vive basicamente de doações. Para o quê? Para ter o local para funcionar, ter o pagamento da água, da luz, do telefone. Então, a gente vive em batalha eterna, né? Você está dizendo interiorizar. É certo que o serviço para você estando no Crato e tendo que ligar para Fortaleza, o serviço ia ficar mais caro para você, né? É que realmente é a ideia da expansão dos postos CVV. O CVV no ano 2012 vai completar 50 anos e eles querem que nós cheguemos a 100 postos no Brasil. Mas para isso, em cada cidade tem que haver uma meia dúzia que eu chamo de cristos, que tomem uma posição e dizem, não, vamos fazer o nosso posto aqui. Não é? Então tem toda uma facilitação do Centro de Valorização da Vida em São Paulo para que se monte esse posto. Mas para isso tem que ter uma iniciativa local. Não é? O Centro de Valorização da Vida em São Paulo, ele nos dá ajuda logística, né? Mas a ajuda mesmo daquele Cristo que tem que estar lá no batente, tem que surgir das próprias cidades, né? Graças a Deus, Campina Grande, com eventos ecumênicos como esse, né? E aparecem os Cristos que chegaram em 2003, abraçaram essa causa. E eu espero ver o que você, com seu testemunho que você deu aqui, de que chegue lá e se movimente com as pessoas de lá,
Tem o site do CVV, ou você pode fazer uma ligação para o posto de Fortaleza. É simples, tem o site do CVV, é www.cvv.org, de organização.br. É simples, dá uma checada lá, tem telefone de todos os postos. Ok? E se você quiser se comunicar, que existe a central de atendimento que fica em São Paulo, do posto CVV. Você então pode manter esse contato, já que você deu esse testemunho aqui. Dê essa força lá no Crato para a gente ter mais um posto. Oi. Maceió não tem ainda. Infelizmente não tem. Você vai dar essa força lá para fundar o posto CVV em Maceió? Você é de lá? Não tem, infelizmente. Tem lá, mas para ali tem um posto samaritano em Aracaju, de pouco tempo. Há tempo para mais uma pergunta? Já esgotou. Infelizmente, o nosso mestre de cerimônia, Pedro Camargo, está dizendo que o tempo esgotou. Então, eu agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês a oportunidade de aqui estar e de a gente poder divulgar esse nosso serviço. E espero contar com a colaboração de todos, das cidades que ainda não têm postos CVVs, que fundem os postos e que causem essa alegria que o nosso amigo aqui estava falando, que tentou esse gesto impensado, e se tivesse CVV lá isso não tinha acontecido, né, meu amigo? Uma boa tarde, muito obrigado. Meus amigos, nós temos pouca cultura, às vezes, sobre religiões, pensamentos, filosofias, modos de vida, que não são os mais pertinentes ao nosso cotidiano. E também sofremos um bombardeio de muitas distorções neste mundo da comunicação, em que a mensagem é manipulada por interesses que nós muitas vezes desconhecemos, aliás, na maior parte das vezes desconhecemos. Então é sempre bom ouvir certas palavras de pessoas mais esclarecidas e que pertencem a culturas às quais não estamos tão bem ambientados. Para falar sobre, principalmente, educação para a paz,